Olá, bem-vindos a mais um videocast da Academia Digital Einstein. Hoje a gente tem a honra de ter aqui conosco o Dr. Guilherme Giorelli, médico nutrologista do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da pós-graduação de nutrologia daqui do hospital também. Bem-vindo, Guilherme. Tudo bem, Fernanda? Para mim é um prazer estar aqui, sempre uma honra falar sobre nutrologia. Muito obrigado pelo convite. E hoje vamos falar sobre um tema muito requisitado, né, por todos, assim, acho que de muitas dúvidas, que é a obesidade. Então, eu queria começar te perguntando sobre qual o papel do nutrólogo e a obesidade, né? Quando que a gente encaminha para o nutrólogo para esse segmento, ou o paciente procurar diretamente, né? Qual que é o papel? E acho que é uma comorbidade que vocês acompanham bastante, né? Então, a nutrologia é a especialidade médica que vai entender como o organismo reage aos alimentos. Então, a gente tem que entender dos alimentos e entender como o organismo reage, né? Então, acho que isso tem muito a ver com a obesidade. A gente demorou muito tempo a entender que a obesidade é uma doença. Hoje não há dúvida de que a obesidade não só é uma doença, como uma doença crônica e progressiva. Mas ainda hoje, muitas pessoas acham que a obesidade não é doença e tem uma tendência a achar que a obesidade não deve ser tratada com medicação, porque quando usa medicação, por si só, ela não resolve o problema. Então, por exemplo, uma medicação da hipertensão abaixa a pressão. A maior parte das medicações para diabetes diminui a glicemia. O remédio para o tratamento da obesidade está escrito na bula de todos eles que ele deve ser associado a uma melhor alimentação e a um melhor exercício, né? O que as pessoas demoram a entender é que sem esse remédio, a pessoa não conseguiria ter a resposta do organismo, mesmo que ela tivesse a mesma alimentação e o mesmo exercício. Então, as medicações hoje do tratamento da obesidade, se elas forem passadas de qualquer forma, toma um remédio aí, o que costuma ocorrer é que a pessoa tem uma boa resposta 1 mês, 2 meses, depois para de ter resultado. E muitas vezes essa parada do resultado, o platô, né, chama-se efeito platô, a pessoa entra num platô de peso, para de perder peso, se deve pelo fato de que ela parou, que ela estava perdendo peso, mas o peso que ela estava perdendo não era necessariamente da gordura. Então a pessoa achava que estava muito bem, porque estava subindo na balança, estava diminuindo, mas se ela está perdendo massa muscular, invariavelmente vai falhar ali no tratamento da obesidade. E quando a gente pensa em tratamento medicamentoso, sei que hoje a gente tem várias opções, né, no mercado. E claro que o medicamento que a gente vai escolher vai depender muito de cada paciente, um tratamento individualizado. Mas pensando um paciente jovem que não tenha nenhuma outra comorbidade que além da obesidade, qual seria uma primeira opção? Assim, dá para pensar em alguma medicação como primeira escolha ou dependeria muito de cada paciente? Eu acho que assim, sempre tem muitas vertentes, depende de uma série de condições, mas há 10 anos, desde 10 anos, quase 10 anos, vamos dizer assim, desde 2014, chegou no mercado uma nova medicações com um novo mecanismo de ação, né? Que são os análogos do GLP-1. Então, primeiramente, chegaram no mercado como injeções, né? Então, o que tem dentro daquela injeção? Dentro da injeção tem um hormônio que é produzido quando a gente come, quando o alimento passa no intestino, só que esse hormônio dura 2 a 3 minutos. Então é o glucagon-like peptide. É um peptídeo, ou seja, uma molécula que é produzida no intestino que imita o que o glucagon fazia. E aí ela chegou no mercado primeiro para diabetes, para obesidade a gente tem no Brasil desde 2014, e de lá para cá surgiram essas mesmas medicações com novas vertentes mais potentes, saiu em comprimido. E por que é uma medicação que costuma ser pensada como primeira escolha? Porque ela simula muito o efeito do que o alimento faz. Então, quando a gente se alimenta num alimento muito industrializado, ele tem uma capacidade de passar, vamos dizer assim, pouco tempo no intestino, ele é rapidamente absorvido. Então, ele produz menos GLP-1. Se você tem uma alimentação mais natural, então uma alimentação com comida de verdade, vamos dizer assim, então carboidrato, proteína e gordura, ela vai mais tempo, passando mais tempo dentro do intestino e vai ter uma maior produção de GLP-1. E aí você, ao produzir mais GLP-1, vai ter mais saciedade. Só que esse GLP-1 sendo produzido vai durar ali 2 a 3 minutos. Essas medicações, a primeira que chegou no mercado era a liraglutida. O GLP-1 durava em torno de 12 horas. E mais recentemente a gente teve no mercado a semaglutida, que esse ano foi liberado agora no início de janeiro de 2023, a semaglutida para obesidade no Brasil, né? No mercado americano a gente já tem há quase um ano, um pouco mais de um ano aí. E essas medicações, elas têm efeitos colaterais que muitas vezes acabam limitando um pouco o uso, né? Então, os principais efeitos acho que são, né, náusea e vômitos, acabam sendo bastante.
Normalmente a gente já prescreveria junto algum outro medicamento para controle de sintomas, ou basta orientação, ou às vezes é mais no começo, porque muita gente acaba desistindo do tratamento por conta disso, né? Eu acho que a condução médica para esses casos depende muito da proximidade. Então, o que leva a esses efeitos colaterais é a dose que o paciente está usando. Então, para a obesidade, a semaglutida, a dose eficaz é de 2,4. Só que a velocidade hoje com que se chega nessa dose, você vai aumentando a dose uma vez por mês. E tem pessoas que começam mais rápido. E mesmo na dose recomendada pelo próprio laboratório, tem pessoas que têm mais efeitos colaterais. Então você tem sempre esses dois caminhos, né? Ou usar uma dose menor, visto que na caneta você consegue individualizar, ou tratar o efeito colateral. Agora é muito importante lembrar que quando a gente está tratando a obesidade, a medicação que leva no tratamento da obesidade, ela invariavelmente deve levar a uma mudança do comportamento alimentar. Se o paciente aproveita aquela oportunidade de estar usando a medicação para comer muito pouco... Tudo, Ou comer tudo, né? Ou comer... às vezes comer de tudo, enfim, mas em quantidades pequenas, poucas vezes por dia, ele está deixando ali o estômago dele, durante muito tempo em jejum, aumenta a chance de ter dor epigástrica, por exemplo, então ter dor no estômago. Então, na verdade, essas mudanças do comportamento alimentar, se corrigidas, costumam ser muito eficientes em tirar esses efeitos colaterais. Então, se alimentar bem continua sendo muito importante. E esses medicamentos também causam gastroparesia, né? Então, por exemplo, alguém que tenha um refluxo importante, que até faça uso de inibidor de bomba, por exemplo, faz sentido mesmo assim prescrever esse tipo de medicação para esses pacientes ou não? Eu acho que faz sentido se a obesidade é significativa de ser tratada no diagnóstico dessa doença. Então, a gente sabe que muitos pacientes têm muitas comorbidades associadas à obesidade. Se o paciente, ao tratar a obesidade, tem a oportunidade de melhorar as outras doenças, acho que tem que ser encarada, e é óbvio que esse perfil de medicação vai ter que ser mais ainda planejada, e aí começam a ter as outras medicações para ser mais avaliadas. Mas não é uma condição, uma contraindicação absoluta de nenhuma maneira. E outros medicamentos, né, como Orlistat, por exemplo, essas medicações são prescritas em conjunto, então alguns pacientes possam fazer uso, além dele fazer o uso do análogo de LP1, prescreveria-se também outra medicação para obesidade associada ou não? Assim, só quando tivesse já otimizado a dose, né, de semaglutida, por exemplo? O raciocínio hoje do tratamento da obesidade é muito interessante você estudar a história da obesidade, do tratamento medicamentoso, que é muito parecido com a evolução da história do tratamento de hipertensão e diabetes. Então, hoje, o que a gente tem de obesidade? A gente entra com uma medicação para um paciente e você tem pelo menos 3 meses ou até 6 meses para dizer se a droga foi eficaz ou não. O que é eficácia medicamentosa? O paciente tem que perder ali 5 a 10% do peso inicial. Se ele perdeu parte desse peso e parou de perder, é o momento de você associar uma segunda medicação. E aí faz sentido você associar uma medicação que tem um outro mecanismo de ação. O Orlistat é uma medicação que ela inibe a lipase lipoproteica, 1/3 dessa proteína. E essa proteína, a responsabilidade dela é de absorver gordura. Então, se o paciente tem uma grande refeição com gordura, muitas vezes o efeito colateral é que ele vai ter uma diarreia e aí dificilmente o paciente vai conseguir usar. Por outro lado, se ele não come nada de gordura, também não vai ter benefício nenhum. Efeito, né? Então, sempre vai depender do que ele está usando. Então, as outras medicações mais antigas, como a sibutramina, são medicações que têm outros mecanismos de ação. A gente hoje tem os Estados Unidos como o país do mundo que tem mais medicações, então ele tem medicações que nunca chegaram no Brasil. Mas, sem sombra de dúvida, o que está se formando é um arsenal medicamentoso com diferentes mecanismos de ação para serem associados conforme o paciente tem dificuldades diferentes, né? Então, é sempre importante lembrar que não adianta o paciente comer pouco se o organismo dele começar a gastar ainda menos caloria. Aí a pessoa fala, tá vendo, tem que fazer mais exercício. Também não adianta só fazer exercício. A alimentação tem que ser suficiente para o organismo se recuperar do exercício que fez e construir massa muscular. Então, hoje você tem pacientes que comem muito pouco e não conseguem perder peso, às vezes por anos de sedentarismo, né? Então, a gente, quando recebeu a pandemia do Covid-19, ficou mais evidente do que nunca de que a gente já estava vivendo a pandemia da obesidade e a pandemia do sedentarismo. E essas três juntas levou ao que se observou, a obesidade
e o sedentarismo, depois da idade avançada, sendo grande responsável por internação hospitalar, internação na UTI, ventilação mecânica e mortalidade, né? E até quando usar, né? Existe um momento de parar, porque a obesidade é uma doença crônica, né? Então, assim como a hipertensão, diabetes, que nossos pacientes vão continuar fazendo uso dessa medicação por muito tempo, e também até pensando em pacientes com policomorbidades, né? Então, um paciente perdendo peso vai ter melhora dessas outras comorbidades também, melhorar o risco cardiovascular, mas alguém que só tem obesidade, né? Ou alguém que está fazendo uso de uma dose um pouco maior, ou fazendo esse segmento, existe um desmame da droga, vamos dizer assim, ou não? É assim, quando a gente trata a obesidade, diferente, pelo menos na maior parte das medicações que tratam hipertensão e diabetes, eles não estão tratando a causa, né? Nem obesidade, a gente consegue tratar a causa, que é o excesso de nutriente que está entrando no organismo. Então, quando você consegue diminuir o excesso de nutriente e melhorar a qualidade, ou seja, você consegue estimular os outros pilares do tratamento, então o tripé do tratamento é a medicação, a alimentação e exercício físico. Quando você consegue exacerbar ou melhorar a alimentação e exercício físico, você consegue muitas vezes ficar sem medicação. Talvez não consiga ficar sem medicação para sempre, porque a doença é crônica e ela continua progredindo. Mas tem muitos pacientes que conseguem mudar a maneira como se relaciona com a alimentação, que muitas vezes usavam antihipertensivo, usava antidiabético, usava remédio para diminuir o colesterol e não precisa mais. E da mesma forma, pessoas que usavam medicação para obesidade e que passam a não precisar usar mais. Então, o grande ponto hoje é quando que a gente vai fazer essa retirada. E essa retirada vai depender de como o paciente está usando a medicação. Então, o que não pode de jeito nenhum? Usar a medicação e fazer qualquer coisa. Porque num primeiro momento, o paciente fica tentado a fazer isso. Porque ele começa a ter mais resultado. Só que ele vai perder uma oportunidade. Então, todo mundo que já fez uma dieta ou já fez um exercício físico sabe que se você continua fazendo a mesma coisa durante muito tempo, o resultado vai desaparecendo, né? Por quê? Porque o organismo se adapta. Então, o organismo também se adapta à medicação. Então, na verdade, a gente tem uma grande oportunidade com essas medicações novas que têm que ser aproveitadas. E as pesquisas têm mostrado que o entendimento sobre obesidade também tem aumentado. Então, tem aí outras medicações que têm entrado para ser produzidas, já tem estudos em fases experimentais, que provavelmente vão simular muito os efeitos que o alimento tem no nosso organismo. Agora, essa simulação não é substituição. Continua sendo importante se alimentar bem e fazer exercício de forma programada e progressiva para o organismo melhorar a massa muscular. E falando um pouco, né, de novo dos análogos de GLP-1, a gente tem um Vioral, né, agora também? Tem, no mercado até o momento só tem para o tratamento do diabetes, mas já começaram estudos para obesidade, provavelmente a dose é maior. Esse análogo do GLP-1, a substância injetável, ela é usada uma vez por semana, então a minha vida é de 7 dias, e aí o comprimido é a mesma substância numa dose maior e a minha vida passa a ser de 24 horas. Né? Mas os estudos são interessantes. Eu acho que durante muito tempo a indústria farmacêutica, por mais rica que ela seja, ela também não entendia como tratar a obesidade. E agora esse novo mecanismo, esse novo entendimento, esse mecanismo de ação intestinal, então esse eixo nutroneurometabólico, ou seja, uma vez que a gente se alimenta, esse alimento ele gera metabólitos que vão atuar em várias partes do nosso organismo. Esse entendimento tem sido cada vez mais real e cada vez mais clínico, ou seja, a gente já aprendeu e tem aprendido muito como utilizar na prática. E uma dúvida também é que o que pode surgir, acho que para muita gente, a interface também do nutrólogo, acho que nesse papel de obesidade, com o gastrocirurgião, né, para o paciente que tem indicação de cirurgia bariátrica. Então, depois que o paciente operou, por exemplo, faz sentido ele continuar um segmento também com o nutrólogo, né, para fazer esse controle de peso, de suplementação, enfim, se precisar? Uma das, vamos dizer assim, das notícias fakes que tem por aí é que a cirurgia ela cura a obesidade, né? A cirurgia ela é mais um passo no tratamento. O paciente que faz a cirurgia, ele começa a perder muito peso, mas a pergunta que tem que ser feita é da onde vem essa perda de peso também. Então, infelizmente, a gente já tem pessoas no mundo que foram operadas 2 vezes, 3 vezes. Essa recidiva da obesidade, voltando o paciente a ter que ser submetido à cirurgia, tem muito a ver
com o que o paciente continua errando na alimentação após o procedimento. Então, o procedimento ele é restritivo, diminui o tamanho do estômago, e ele é desabsortivo, ele atua no intestino também. Mas, além disso, o paciente tem que se preocupar com a alimentação para preservar a massa muscular, para preservar os nutrientes. Então, ele passa a ter um outro tipo de doença, continua sendo obesidade, mas num outro nível, mas o tratamento é igual fazer exercício físico, escovar o dente, tomar banho, até para sempre. Guilherme, acho que é importante a gente reforçar que o medicamento precisa ser prescrito por um médico, né? Assim, ter esse segmento, esse acompanhamento, por mais que às vezes o paciente consiga ter acesso sem uma prescrição médica, mas acho que é importante ter esse acompanhamento, até pensando em efeitos colaterais, às vezes alguma contraindicação, alergia à própria substância. Perfeito. Como toda medicação, existem riscos e os potenciais benefícios, mas tem que saber quem está usando, então tem que saber quem está prescrevendo e se a pessoa precisa ou não. Então, sem sombra de dúvida, não saia aí fazendo automedicação, porque uma vez que você faz automedicação, mesmo que não tenha efeito colateral, às vezes você perde a oportunidade de ter o efeito principal da medicação, que às vezes não vai ter mais. E pensando como a obesidade, né, tá muito interligada com outras comorbidades, existe alguma interação medicamentosa importante ou se o paciente faz uso de algum outro medicamento que a gente não possa prescrever, não só os análogos de GLP-1 como os outros? Olha, todas as medicações tem que ser avaliada o risco-benefício, né? Então, medicações como a sibutramina, se o paciente tem histórico de depressão, ansiedade, distúrbio do sono, tem que ser levado em consideração. Os análogos de GLP-1, eles são as medicações mais modernas que chegaram no mercado e, a princípio, eles não têm o menor efeito colateral. Mas, visto que o objetivo principal da medicação é fazer o paciente diminuir a quantidade da alimentação, tem muita correlação com piora da qualidade do sono. Então, esse perfil de paciente, mais do que nunca, não pode só usar a medicação e diminuir a quantidade de comida. Tem que ajustar ela, distribuir ao longo do dia, porque uma pessoa que está dormindo mal não vai ter a mesma eficácia no seu tratamento da obesidade. Então, é muito importante lembrar isso que você falou. Hoje, a obesidade é associada com mais de 200 doenças. Por quê? Porque a gente tem um tecido gorduroso não como uma reserva de energia, é uma fábrica de produção hormonal. E aí, quando o paciente tem uma chance mínima genética, quando ele tem mais obesidade, a chance daquela gene ser estimulado é ainda maior. Gioreli, muito obrigada, foi ótimo. Queria agradecer, então, sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês, já quero mais convite. Para mais conteúdo sobre obesidade, sobre outros temas relacionados à nutrologia, acesse academiadigital.einstein.br.